Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque e eu quero falar hoje sobre 4 livros sobre escrita que me inspiraram e que são livros que eu gostaria de indicar para vocês que se interessam sobre a literatura acerca desse tema. De antemão eu já digo que não são livros que oferecem fórmulas sobre escrita literária, sobretudo, ou acadêmica, ou ensaística, enfim. Mas são livros que vão te mostrar a experiência e os caminhos dos pensamentos de outros escritores, e isso é sempre uma inspiração interessante, né, para que a gente consiga desenvolver a nossa própria trajetória na escrita. Já começando então essa lista de 4 livros, o primeiro deles que eu vou trazer para vocês hoje é o Sobre a Escrita, A Arte em Memórias, do Stephen King. Esse livro eu terminei no início de 2023, eu fiz uma resenha sobre ele lá pro meu Instagram, eu escrevi um pequeno texto com uma reflexão. E o King escreveu esse livro no final dos anos 1990. Esse livro foi publicado no ano 2000 e nessa época o Stephen King já era um autor consagrado, ele já era um autor publicado, seus livros já tinham ganhado adaptações muito famosas para o cinema. E ele resolve então aceitar e resolve empreender, digamos, essa tarefa de refletir sobre a sua própria escrita, de ver se ele tinha algo para dizer sobre esse processo, sobre o seu processo criativo, e acaba se tornando um livro muito interessante, muito rico. Aqui o King ele vai falar da escrita ao mesmo tempo em que ele conta a sua trajetória de vida, um pouco da história da sua família, um pouco dos percalços e de tudo que ele enfrentou durante seu caminho. Então, acaba se tornando um relato muito pessoal, uma espécie de autobiografia, junto com reflexões sobre a escrita, sobre o seu processo criativo, sobre o que ele acredita ser importante. Acaba se tornando uma obra muito única, justamente por ele trazer esse relato que é muito pessoal. E eu gostei muito porque o King, ele é honesto, ele vai falar de todos os erros que ele cometeu, ele vai falar dos problemas que ele enfrentou e sem nenhuma capa, sem nenhuma maquiagem, sem nenhum olhar tão romantizado sobre si mesmo. Nesse ponto é algo que me interessa muito na literatura, quando os escritores eles também se dispõem a falar dos seus fracassos, dos seus erros. E além disso, então, além de toda a história do King e de diversas obras que ele vai contar, em que condição que ele escreveu essas obras, ele também dá várias dicas, inclusive dicas sobre linguagem, dicas gramaticais, e são bem interessantes. Ele inclusive propõe exercícios de criação, ele dá muitos exemplos e, sobretudo, ele demonstra a sua paixão pela escrita. Ele fala muito sobre escrever como algo que ele sempre quis fazer, contar suas próprias histórias, e isso é algo muito bonito no livro e que acabou me emocionando muito. Toda essa paixão pela escrita, junto com a história de vida do Stephen King, com a sua família, enfim, muita coisa boa aqui, muitas chaves interessantes para refletir sobre a escrita. Primeiro livro, então, sobre a escrita do Stephen King. O segundo livro dessa lista é O Escrever, da Marguerite Duras. Esse livro ele é belíssimo, ela acaba compondo ele depois de 50 anos como escritora, ela já tinha uma longa trajetória. Tem muita poesia na forma como ela reflete sobre os caminhos que ela encontrou para descobrir a escritora que ela era. E nessa trajetória toda me chamou muita atenção uma casa em que ela morou durante muitos anos, durante cerca de 10 anos, ela menciona. E foi nessa casa, com uma solidão que ela se impôs, uma solidão necessária para conseguir escrever, que ela
descobriu livros que ela nem sabia que ela poderia escrever, que ela descobriu a escritora que ela era, que ela mostrou para si mesma a escritora que ela era e mostrou para o mundo também. Então, eu achei muito inspirador toda essa história dela. Gostei muito da casa também, como essa metáfora de um lugar em que ela conseguiu descobrir seu potencial, em que ela conseguiu ficar sozinha, que ela conseguiu refletir, que ela caminhava pela vizinhança, ela olhava pela janela e, sobretudo, ela se entregava para o mundo das letras e colocava no papel tudo que ela nem sonhava que seria capaz. Então esse livro ele fala sobre escrita, fala sobre maternidade, sobre relações amorosas, sobre a infância da autora na Indochina colonial e sobretudo sobre a casa e sobre a escritora que ela se descobriu nesse lugar. Eu acho que uma coisa que me marcou muito nessa leitura desse livro e principalmente do ensaio Escrever, tenho vários outros ensaios aqui, são essas reflexões que ela fez, porque você pode ambicionar escrever, você pode desejar pela escrita, mas parece que enquanto não há livro, não há escritor, né? Não há escritora. E aqui ela coloca muito bem isso, esse impasse, esse limbo em que se vive enquanto você está se descobrindo nessa profissão, nessa arte de escrever, e você precisa conseguir ser capaz de vencer essa barreira e de colocar essa obra no papel, de tornar material esse sonho e esse projeto. É muito interessante porque a Duha, ela diz que ela já tinha descoberto então que ela desejava ser escritora e ela decidiu que ela não faria nada mais além de escrever. Ela se dedicaria a essa tarefa. Era nessa mesma casa que ela recebia seus amantes. Ela diz que ela jamais mostrava seus textos para esses homens, principalmente. Enfim, é um cuidado que ela tinha. É um livro muito interessante que fala sobre essa incerteza de escrever e ao mesmo tempo que reflete que é ou a escrita ou a morte. Tem um trecho muito bonito que eu selecionei para compartilhar com vocês desse ensaio Escrever, do livro Escrever, da Marguerite Duras, que diz o seguinte: escrever, não posso, ninguém pode. É preciso dizer não podemos. E escrevemos. É o desconhecido que carregamos dentro de nós. Escrever é isso que se alcança, é isso ou nada. Podemos falar de uma doença da escrita. Não é simples o que tento dizer aqui, mas creio que podemos reencontrar o nosso caminho, camaradas de todos os países. Há uma loucura da escrita que existe em si mesma, uma furiosa loucura da escrita, mas não é por isso que ficamos loucos, ao contrário. A escrita é o desconhecido. Antes de escrever, nada sabemos acerca do que vamos escrever, e com toda a lucidez. Eu acho que uma coisa que fica muito clara aqui no livro dela é que para ser um escritor precisa escrever, precisa colocar a mão na massa e descobrir do que é capaz. Livro maravilhoso. O terceiro livro dessa lista sobre escrever, então, livro sobre escrita, é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Essa aqui é uma das grandes escritoras brasileiras do século XX, uma das grandes escritoras da nossa contemporaneidade, uma grande pensadora também. Esse livro foi publicado em 1960 e ele é um livro de diário, então, da Carolina, em que ela acaba refletindo sobre o seu cotidiano, sobre as suas leituras, sobre a escrita, sobre o seu desejo por escrever, mesmo com todas as dificuldades que ela tem à sua volta. Quando a Carolina Maria de Jesus escreveu esses diários na década de 1950, ela vivia às margens do rio Tietê, em São Paulo, na favela do Canindé, junto com seus 3 filhos crianças. Ela era mãe solo e ela era catadora de papel e materiais recicláveis e tinha uma rotina diária muito puxada para conseguir garantir a sobrevivência sua e dos seus filhos, para conseguir alimentar a sua família, e muitas vezes ela não conseguia alcançar esse objetivo. Então, nesses diários tem uma presença muito forte da fome
e das reflexões sobre a tarefa que ela queria e que ela sonhava em conseguir realizar, que também era de ser uma escritora publicada e conseguir se dedicar a essa profissão que ela tinha escolhido para ela. A Carolina, então, tinha um amor imenso pela literatura, pela escrita. Ela estudou apenas até o 2º ano, então era uma mulher prodígio, muito inteligente e que conseguiu, de uma forma autodidata, se construir como escritora, mesmo enfrentando tantos problemas e mesmo estando às margens, né, da nossa sociedade, como uma mulher negra, como uma mulher mãe solo, catadora. Carolina acabou se configurando como uma das escritoras mais geniais da nossa literatura, com uma sensibilidade e uma criticidade muito grande para observar o seu cotidiano, para observar a política e a sociedade brasileira. Ela tinha um projeto literário muito definido, um projeto estético, ela se dedicava a vários gêneros literários e ela também encontrava na escrita muito conforto, além de estar no plano das paixões, já que ela era apaixonada por esse mundo das letras, ela também conseguia encontrar na escrita esse lugar em que ela podia se sentir melhor diante da realidade tão dura em que ela vivia. A Carolina também usava a escrita como arma para fazer as denúncias sociais necessárias sobre o seu tempo e também, por que não dizer, sobre o nosso tempo. Então é um livro muito atual. Eu acho que todo mundo que se interessa sobre escrita e que pensa sobre os desafios de escrever no Brasil hoje e ontem, né, e no passado também, e talvez nos próximos anos, no futuro, as coisas mudem, mas talvez ainda seja necessário pensar em tudo isso. Todas as pessoas que querem pensar sobre a escrita ou que pensam em se dedicar ao seu projeto literário, precisam conhecer a escrita da Carolina, precisam conhecer o seu trabalho, tanto nesses diários como em outras obras, para ver o que a paixão pela escrita ela é capaz também de revelar, né? E ao mesmo tempo perceber também como é injusto, né? Como o mundo foi injusto com Carolina, como a sociedade, o Estado brasileiro foram injustos com Carolina, muitas vezes impedindo, né, que ela pudesse exercer essa tarefa que ela tinha tanta vocação e tanta paixão. Bom, e o 4º livro que eu quero trazer para vocês nessa lista de livros sobre escrita é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, ou Um Quarto Só Seu, já que tem essas duas possibilidades de títulos e traduções. Eu tenho essas duas traduções, mas existem outras publicadas no Brasil. Existem essas duas traduções, então, dessa obra maravilhosa da Virginia Woolf, publicada em 1929, e que ela desenvolveu a partir de 2 palestras que ela deu em Cambridge em 1928. Nesses livros, a Virginia ela vai tecer várias reflexões sobre o que é necessário para que as mulheres possam se dedicar à escrita, principalmente de ficção, mas também de história, mas também de biografias, mas também de poesia. Ela vai pensar que talvez algo muito necessário e ela chega à conclusão de que é necessário um quarto só seu, um espaço só seu, um teto todo seu e dinheiro e renda para que as mulheres pudessem se dedicar com tranquilidade, então, à escrita e à criação e à arte. É claro que muitas mulheres, como Carolina Maria de Jesus, infelizmente não tiveram essas condições e mesmo assim conseguiram empreender seu projeto literário, mas são exceções, né? É muito injusto cobrar que as mulheres consigam fazer isso sem ter as condições. E aqui Virginia vai refletindo sobre isso, ela vai pensando sobre as condições de acesso das mulheres às bibliotecas, por exemplo, à instrução, à formação acadêmica, algo que Virginia Woolf não teve, essa formação nas universidades, os irmãos dela tiveram acesso e ela não, por exemplo. E ela faz toda uma reflexão nesse livro, que é ensaístico, e
sobre as bibliotecas, sobre o acesso às bibliotecas, sobre como era difícil ficar trancada para fora de uma biblioteca, muito difícil também ficar trancada para dentro de uma biblioteca. Então ela vai refletindo sobre a liberdade das mulheres, sobre a pobreza das mulheres e em contraposição à riqueza dos homens, que tinham muito dinheiro para estudar, tinham verba. Aí ela refletia como que as mulheres também iam conseguir acumular dinheiro para financiar os estudos das suas filhas, se no caso elas muitas vezes tinham que se dedicar a criar muitos filhos, 13 filhos, ela cita o exemplo. Muitas vezes tinham um filho por ano e aí tinham que cuidar dessas crianças e aí acabavam não conseguindo também conseguir acumular dinheiro ou renda para financiar estudos de outras mulheres. Ela reflete muito sobre quais as condições necessárias para o ato de criar, para o ato de escrever. Ela reflete sobre como as mulheres foram inferiorizadas na literatura feita pelos homens ao longo do tempo. Diminuídas, ridicularizadas, menosprezadas em sua inteligência e no seu potencial. Uma das partes mais interessantes desse ensaio da Virginia é quando ela imagina uma irmã para Shakespeare, uma irmã tão genial, tão ousada, tão inteligente como Shakespeare. E aí, o que aconteceria enquanto ele estava na universidade, enquanto ele estava tendo acesso à instrução? Onde ela estaria? Ela estaria em casa, sem poder estudar, sendo podada em seu potencial, em seus desejos, em seus sonhos. E Virginia imagina que para uma mulher que vivesse na era elisabetana, irmã de Shakespeare, tão imaginativa, tão corajosa quanto Shakespeare, só poderia acabar em tragédia se ela fosse impedida de colocar o seu potencial em prática. E é muito interessante pensar nessa metáfora que ela cria. Então, além das dificuldades materiais, haviam as dificuldades imateriais e que ainda estão muito presentes. A Virginia, ela é muito generosa, ela referencia muito as mulheres que vieram antes dela. Ela faz, inclusive, um retrospecto da literatura feita por mulheres, cita Jane Austen, cita George Eliot, cita as irmãs Brontë, e ela sempre muito inspiradora, trazendo essas mulheres, refletindo sobre em que condições elas escreveram e o que mais elas poderiam fazer se elas tivessem acesso às condições necessárias, à instrução, à alimentação, às condições materiais e imateriais também. Inclusive, a Virginia, ela reflete sobre os impactos da pobreza na mente das pessoas. É um ensaio muito rico e que com certeza vai trazer reflexões imensas para quem deseja escrever ou ler sobre escrita. Então, são essas as leituras que eu queria indicar para vocês sobre esse tema da escrita, que é um tema muito caro para mim. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e me digam nos comentários se vocês já leram alguma dessas obras. Deixem um like, por favor, e encaminhem esse vídeo para alguém que vocês acham que pode se interessar por essas dicas de livros sobre escrita. Um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.